O que a gente fez até a idade adulta foi nadar contra a corrente. A gente gasta e faz um esforço do cão tentando se transformar em algo que, na verdade, não é. Você está respondendo expectativas, você está se encaixando aos padrões de não sei o quê. Você passa o tempo todo se preocupando em não ser você, e sim ser aquilo que você imagina que as pessoas e a sociedade esperam de você. A crise vai te dar conta de, pô, ou eu paro ou eu afogo. E aí é muito engraçado que o futuro não é só essa coisa de repente, você nadar em diagonal. É você descobrir que vai ter horas que você vai precisar boiar, tem horas que você vai nadar contra, tem horas que você vai deixar que a própria corrente te leve de volta. Porque a vida é isso. Só que aí você tem uma série de opções que antes você não tinha. E você entra no fluxo da vida, que é o que a gente está buscando. É muito engraçado, eu tenho falado isso recorrentemente, porque para mim está sendo uma experiência que... E aí vem aquela história, cientificamente eu não tenho como provar. O que eu posso te dizer é o que eu vejo acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Todo desequilíbrio nasce da não permissão do fluxo energético do corpo. E aí vem uma coisa engraçada, porque a gente pensa assim, tem pessoas que dizem, mas eu já tenho não sei quantos anos, eu não tenho a mesma energia de antes. Gente, quantos vídeos estão aparecendo aí de pessoas de 70 anos que resolveram que estavam de saco cheio de ser daquele jeito, foram fazer ginástica e viraram professores de ginástica e passam o dia inteiro ensinando ginástica, fazendo ginástica e isso e aquilo. É um modelo de 80 anos que tem um corpo maravilhoso, uma energia incrível. É a outra de 95 anos que virou coach, isso e aquilo. Então, não pode ser. Eu vejo por mim. Tem determinados momentos que a vida pega a gente meio desacordada, aí começa aquela história, não dá tempo de meditar, não dá tempo de exercitar, não dá tempo de não sei o quê, daqui a pouco meu corpo começa a doer, eu começo a ficar esquisita. Aí eu faço ginástica, eu faço meditação ativa, imediatamente muda tudo. O que a gente não consegue passar num primeiro momento, e que é muito importante, o corpo precisa de movimento. Porque no movimento, a energia move, a filtragem acontece, o equilíbrio acontece, a integração acontece, e tudo flui. O problema é que as pessoas sabem, se eu mexer o corpo, eu vou abrir as portas do passado. Não tem como, porque eu guardei o passado dentro do meu corpo. Mas se você não limpar o passado, você não consegue construir o futuro. E muito menos viver o presente. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, ok, é assustador? É o que a Ana falou, a gente chega e dá de cara com desespero. Dá de cara com pânico. Dá de cara com a sensação de, cara, eu quero morrer. Eu não quero mais ficar aqui. Só que, aí volta aquela história, felizmente, a gente tem um instinto de sobrevivência absurdo. E no fundo, lá no fundo, a gente sabe que está nesse lugar só por desconexão. Não foi por abandono, não foi pela situação que aconteceu, não foi pela perda do emprego, não foi a perda de alguma pessoa que você ama a nível de, né, morreu alguém. Não. A única coisa que está te deixando infeliz é a tua falta de conexão. É a tua falta de permissão de ser você mesmo. E aí é muito engraçado, porque quando a gente fala vamos olhar para o que é real, vamos encarar o real, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de despertar a aceitação. As coisas são do jeito que são. A maneira como eu reajo às coisas é uma outra história. E até aqui eu reagi de uma maneira que só fez me machucar. Quando eu estou machucada, eu não tenho para dar. Esse é um lugar onde eu me sinto pequena, onde eu me sinto mendigando o tempo todo, e isso alimenta essa dor. Porque, na verdade, o que eu quero me sentir? Eu quero me sentir amada. Mas espera aí, se eu quero me sentir amada, qual é a primeira coisa que eu preciso aprender? É me amar incondicionalmente.
E quem ama faz o quê? Cuida com atenção. E é bizarro que as pessoas digam, ah, não, mas autoconhecimento é um processo muito complicado, é muito isso, é muito aquilo. Gente, você está dizendo, eu não consigo me amar. Só isso já é motivo para você parar. Porque se você não consegue se amar, nada da tua vida vai transbordar amor. E se transbordar, você é incapaz de ver. Aí é aquela coisa, você está nadando contra a correnteza, e quem está nadando contra a correnteza está prestando atenção só na correnteza, porque senão afoga. Então não importa se a galera está te jogando salva-vida, se vem gente, como é o nome do cara que salva? É um salva-vida mesmo, lindão, maravilhoso. Você vai olhar e vai dizer, me deixa nadar, senão eu vou morrer. Me deixa nadar, senão eu vou morrer. E você é capaz de aceitar. Essa coisa da aceitação, hoje em dia, então, eu fico olhando as histórias das pessoas, isso, aquilo, gente, é assustador. O que foi feito com o ser humano é de uma crueldade, é todo mundo querendo ser qualquer coisa menos a si próprio. Você não pode ser outra coisa além de você mesmo. Você pode ser um você mesmo incrível, mas aquilo, você gasta o tempo todo tentando ser um negócio que você não é. E aí aquela coisa, como que você vai encontrar felicidade nesse lugar? Porque aquilo, se você consegue, para a tua desgraça, convencer todo mundo que você é daquela forma, você vai sentir uma fraude o tempo todo. Porque você sabe que não é. Você sabe o esforço que você está fazendo para manter esse personagem. E aí aquilo, toda a tua energia que poderia ir para a saúde, ela é gasta com coisas que estão te destruindo. Basta ver o medo que as pessoas estão em pânico o tempo todo. Gente, medo é falta de amor. Se você está bem dormido, se você está com alimentação em dia, se você tem espaço meditativo, se você está nutrido emocionalmente, não importa o que aconteça, você vai lidar. A situação se torna absurdamente ameaçadora porque você não está fazendo nada disso. E é muito maluco porque nada te impede de fazer o que você precisa fazer para estar nesse lugar natural, a não ser a crença que você tem que ser uma outra coisa. Quando você começa a perceber a realidade, que você percebe que o personagem não funcionou, que não te levou a lugar nenhum de alegria, de contentamento, de saúde, a gama de força que nasce é um negócio absurdo, porque essa parte natural ela é conectada com a vida. E a vida está em todo lugar. Basta olhar aquilo, lembra? Quando você era criança, você passava 10 horas quicando que nem pipoca e estava tudo ok. Hoje a gente tem a mesma capacidade e tem 1 milhão de pessoas mostrando isso. Tem gente de 104 anos, tem gente de 110 anos que está aí, fazendo Qigong, fazendo Tai Chi, sabe? Fazendo exercício que ela sobe e desce na barra. Então, não é idade. É abertura. Nesse meio do caminho, por que a gente fala tanto em meditação ativa? Porque a meditação ativa, ela te dá uma chance de reestruturar internamente de uma maneira segura e divertida. No início, óbvio, qualquer pessoa que começa a meditar vai dar de cara com todos esses mecanismos mentais que te levaram ao fracasso. Então, aquilo, será que eu estou fazendo certo? Será que a minha respiração não sei o quê? Não, será que esse negócio vai funcionar muito? Vai funcionar mesmo? Está demorando demais? Você vê esse troço. Isso incomoda. Por isso que as pessoas dizem, é muito difícil parar em silêncio. Aquilo, se eu paro em silêncio, eu vou ver o caos que eu estou vivendo. Mas quando eu consigo perceber o caos que eu estou vivendo, qual é a primeira coisa que eu entendo? Eu não sou o caos. Porque se eu fosse, eu não conseguia enxergar. Para eu enxergar, tem que haver uma distância. Se eu não sou o caos, eu tenho escolha.
E aí você vai começar a aprender, não, a cabeça está enchendo o saco, eu vou intensificar o movimento do corpo. E volta aquela coisa, se eu estou nadando que nem uma louca, eu não vou poder parar a pensar o que eu vou fazer amanhã de manhã, porque a minha sobrevivência está em jogo. Quando isso acontece, a minha mente sai do caminho. Então, eu intensifico o movimento, e aí eu começo a perceber que tanto o caos, ou melhor, que eu abrindo mão desse caos, que na verdade não sou eu, vem uma coisa... Eu não vou dizer silêncio, porque não é ainda silêncio, mas é um descanso. Quando esse descanso mental começa a acontecer, o corpo começa a fazer a conexão. E aí você começa a descobrir o alívio da tensão, a respiração alongada, de repente uma sensação de bem-estar que você nem lembrava que era possível. Quando isso vai acontecendo, muito provavelmente o emocional vai começar a vir à tona. Aí, por exemplo, você está lá dançando, fazendo a sua meditação, de repente vem um choro. Em geral, as primeiras vezes, você vai reagir, você vai ter medo de entrar na dor, você vai achar que você está ficando maluca, o processo de emergência vai acontecer, mas conforme você vai lidando com o corpo, chega uma hora que o choro vem. Ele realmente vem. Apesar de todo o pavor que ele pode gerar. E aí você dá conta que você imaginou que se entrasse no choro e enlouquecer e nunca mais ia sair da dor, de repente você dá conta que você teve um choro convulso de 2 minutos e meio. E aí a tristeza acabou. E aí o que você percebe é um silêncio, é uma sensação de retorno para casa, é uma sensação de amor próprio. E você dá conta, gente, quando eu deixo fluir o meu sentimento, ao invés da catástrofe, o que eu encontro é o descanso, é o espaço, é a liberdade. E aí começa a ficar prazeroso. Então, aquilo, se eu estou com raiva, eu vou trazer a minha raiva para o movimento, eu vou usar o meu rosto, eu vou me transformar num, sei lá, num urso furioso quando eu estiver meditando, e eu sinto o alívio que isso dá. Eu sinto a minha musculatura agradecer, eu sinto a vida vibrando e uma sensação de ai, que bom! E assim com todos os outros, que seja medo, que seja o que for, porque, na verdade, energia não para. A gente tem essa sensação de explosão iminente porque a gente passou a vida controlando. Mas aquilo, o que flui não explode. O que flui se renova com muita facilidade, desde que não haja obstáculo. A meditação é ir fazendo esse processo de limpeza, para poder chegar e dizer, ok, agora eu estou presente, agora eu estou nutrida, agora eu sei o que é me respeitar. E, a partir disso, construir uma vida fica muito mais tranquila. Porque você não tem que... É aquilo, ao invés de pensar em todas as possibilidades do mundo, se eu fizer isso, fulano, beltrano, vai acontecer, não sei o que, eu falo, peraí, qual é a melhor opção neste momento? Se eu colocar tijolinho por tijolinho bem colocado, eu vou ter uma excelente fundação e uma boa casa. Eu não posso me preocupar com os desdobramentos, porque eu não tenho controle sobre os desdobramentos. Mas eu posso fazer uma boa fundação. Isso é mole. E gasta muito menos energia. E dá muito mais nutrição, porque você vai vendo a construção acontecer. Você vai aprendendo a confiar naquela estrutura. E isso é essencial.